Fiquei sabendo que o Kim Kataguiri ia treinar futebol hoje, tá? Das 8 às 9 da manhã. Aí eu falei, vou junto também, né? Porque afinal eu convidei ele pro meu programa e ele deve saber que deve dar tempo, né? De sair às 9 e tá aqui às 9h30, né? E aí o operador baiano acabou atrasando e a live atrasou. Que vagabundagem. Aliás, eu vou aproveitar a minha participação nessa live aqui pra dar uma testadinha, assim, como é que tá meu prestígio, né? É verdade. Eu tô verdade. assim, tô numa situação debilitada e vou explicar pra vocês. Muita gente ontem, quando eu falei na live do Renan, Só câmera. quando eu falei, qual que é a minha câmera essa aqui? Essa aí. Quando eu falei esse negócio de olhar pra câmera assim, eu sempre acho meio esquisito, assim, porque, tipo, tem um entrevistador, sabe? Sim. Tem um apresentador. Sim, é por isso que eu não gosto dessa formação. E você quer falar com o apresentador, e assim, muitas vezes, sempre, eu me lembro, eu fui chamado várias vezes para dar entrevista na TV Gazeta, né? Com a querida Maria Lídia Flandoli. Eu já sei como é que é. Maria Lídia Flandoli. E ela mesma já falava para mim, olha, quando você quer enfatizar uma coisa, Tá. olha pra câmera. Né? Quando você quer, vai lá, fica tranquilo, olha, é assim, TV é assim e tal. Só que eu ficava desconfortável, tipo, porra, Maria Lídia, tô conversando com você aqui, vou ficar olhando pra câmera. Então eu sempre tive essa dificuldade, assim, porque eu acho meio esquisito, parece meio artificial, assim, mas assim, eu entendo que é assim, é normal, é o que precisa ser feito. É por isso que antes do início desse programa eu estava em discussão com o nosso diretor de arte, Lobato Lobatovic, pra gente usar o modelo da mesa aqui, porque aí pelo menos as pessoas ficam se conversando. Agora, quando for só eu sozinho, ok. Aí as câmeras e tal, mas geralmente eu fico mais olhando pro operador baiano, o que faz com que eu fique, tipo, meio Tonho da Lua, assim, né? Tonho da Lua. Meio olhando pros lados, assim, mas faz parte, né? Mas só pra terminar de explicar, então, a minha debilidade. O primeiro ponto é que eu peguei uma faringite, da qual eu estou me recuperando. Então, isso é parte da mudança, tanto da minha voz como do meu desempenho cognitivo. E o outro ponto é que, devido a um recente pico de ansiedade, eu tive que aumentar substancialmente a dose matinal de Rivotril. E, portanto, eu estou mais lento e quando eu falo parece que eu tô com a língua enrolada e que eu estou bêbado. Mas eu não estou bêbado, tá? Eu estou completamente sóbrio. Eu estou em pleno gozo das minhas faculdades mentais. E quero aproveitar até que a gente tá falando sobre isso, Renato Batista. Desculpa aqui Por favor. se eu estiver tomando muito Que espaço isso, do programa. Hoje eu sou só um atrapalhando a pauta. besta aqui que vai ficar fazendo Não tem imitações. pauta, relaxe. Não, então eu quero dizer o seguinte, né, gente? Assim, vocês já sabem já há muito tempo, né, que eu passo por esse problema, eu enfrento aí depressão, ansiedade, insônia e etc, né? E, bom, o MBL, Movimento Brasil Livre, Renato Batista, como você bem sabe, ele não é um movimento político, né? Antes de tudo, ele é um movimento de amigos, né? Você é meu amigo, né? Você não é um aliado que eu chego assim e falo... E aí, Renatão? Vou te apoiar Vamos foder o Guto nas prévias, mano? Tipo, não Por teve... mais que a gente tenha feito isso. Não, Nossa, rolou- você dá uma declaração zoando, dessa é tô foda. Não, rolou, digamos assim, uma... E rola, mesmo sem prévias, né? Foi a primeira vez que a gente teve algum tipo de disputa interna oficial, foi essas prévias do MBL, né? E claro que rolou, né? A zoeira de um lado e outro, né? Não sei o quê. Eu lembro que teve um dia que... acho que foi quando a gente teve essa batina do povão. Sim. Depois o pessoal foi pro bar, e aí o Guto Zacarias foi pro bar. Guto gosta de uma cachaçinha, né? Normal, é o passatempo. É o passatempo dele. Ele foi tomar uma cachaçinha com a galera. E aí ele gravou um vídeo e falou, quem não... Né, como é que é mesmo aquela que você fala pra... Você fala pra corno, aquele negócio. Quem não vem no bar, quem não dá preferência, abre pra concorrência. Quem não dá assistência, abre pra concorrência, isso. Aí Deus usou essa frase de corno lá pra mim. E... Enfim, teve a rivalidade e tal, mas nós somos amigos, né? Muito bem. Nós decidimos, então, né, nessas 2 últimas semanas... Estamos em recesso, isso facilita um pouco as coisas, mas eu estou, digamos assim, sob uma intervenção. E aí, que intervenção é essa? Eu estou numa intervenção de uma junta médica que está lá, eu estou internado no hospital psiquiátrico com camisa de força? Não, o que está acontecendo é o seguinte... Nós formamos aí grupos, né, com nossos amigos aí do MBL,
para que eu faça exercícios, para que eu faça musculação, para que eu faça exercícios aeróbicos, para que eu melhore minha alimentação, para que numa tentativa de, para além da psiquiatria e da psicologia, eu tenha uma melhora definitiva, né, no meu quadro e no meu desempenho mental aí das minhas funções, né? Então, essa semana toda de manhã eu fui para academia com o Renan. Na semana passada, o Lúcio, que é um dos meus assessores e que é divide apartamento comigo lá em Brasília, também foi lá junto comigo, tal, dar essa motivada, desse treino, tal, para ver se a gente melhora a situação de uma maneira geral. Enfim, tudo isso para dizer para vocês que eu tô nesse processo, eu tô começando esse processo. Espero, eu tenho um problema e eu admito para vocês que já teve tempo que eu fiquei, sei lá, 6 meses correndo assim quase todos os dias. E já teve um período que eu fiquei fazendo musculação lá 2 meses seguidos. Eu tenho um problema de dar continuidade, né, a essas atividades físicas, a coisas relacionadas à minha saúde, né. Eu sou mais disciplinado em relação a trabalho, em relação a estudo e etc, mas em relação a cuidados pessoais eu sou mais desleixado, né. Então, só para dizer para vocês que, enfim, essa intervenção começou, eu não sei se vai dar certo, né? Sei que meus amigos estão se esforçando muito para tentar fazer com que isso funcione, para que isso dê certo. E que basicamente é isso, né? Então, vocês vão aí tirar sarro e tirar cortes aí, às vezes a minha fala meio embolada ou enrolada aí por causa de um aumento temporário aí de dose de Rivotril casado com uma faringite. Mas nós estamos aí firmes e fortes, inclusive ontem à noite, aproveitando que vocês já colocaram ali, como sempre, né, um puta de um bait aí no título da live. Ontem à noite eu tava na reunião com apoiadores, de 150 apoiadores paulistanos, né, falando sobre a estratégia que a gente tem de mapear os principais problemas da cidade, de trabalhar nossa comunicação, de fazer essa mescla, né? Porque a minha comunicação vai ter que mudar. Eu vou ter que falar de Brasília ao mesmo tempo que eu falo de São Paulo, né? Eu tenho que manter um trabalho firme em Brasília ao mesmo tempo em que eu também tenho no meu radar, claro que os principais temas da cidade de São Paulo e do estado de São Paulo eu sempre falei, e falei em Brasília inclusive. Principalmente quando a gente tem disputa sobre orçamento, né? Que a gente é sempre muito injustiçado. Mas agora eu preciso dar atenção e preciso dar voz e visibilidade para problemas que antes eu... não era que eu não me importava, mas é que eu não tinha tempo para trabalhar nesses temas porque eu estava muito, por assim dizer, imbuído no espírito de trabalhar, né, nas questões de Brasília. E agora eu tô juntando aí pessoas, voluntários, assim, milhares, e nisso eu agradeço muito um dos meus amigos e assessores, e eu acho que ele entrou mais ou menos na mesma época que você, que é o Danilo Geber, não sei se foi um pouquinho depois. Pouco depois, um pouco antes. Acho que ele até coordenava, ajudava no município aqui, né, o MBL Cidade de São Paulo. Danilo, primeiro, ele entregava panfletos da manifestação do dia 16 de agosto de 2015 e depois ele virou designer do MBL São Paulo, depois do MBL Nacional. E aí veio trabalhar comigo e tá coordenando hoje, assim, monstruosamente, assim, eu não sei como ele consegue administrar, porque não é que ele administra grandes grupos de WhatsApp, ele administra grupos setorizados por profissão, por região e etc e tal. Então ontem a gente estava nessa reunião porque, além de toda a carga de trabalho muito pesada que eu já tenho e de eu ter que entregar o meu TCC esse ano, entreguei a primeira metade agora nesse primeiro semestre, né? Eu ainda estou na faculdade de Direito, para quem não sabe, porque, quem é um vagabundo e não terminou a faculdade até agora? Não, primeiro que é o seguinte, eu já fiz diferente da maior parte, se não de praticamente todos os parlamentares que, se não tem uma graduação e ganha uma eleição, o cara simplesmente abandona a graduação e passa o resto da vida só disputando a eleição. Isso eu não vou fazer. Mesmo porque eu tenho a intenção de seguir carreira acadêmica também, de dar aula, etc e tal.
Então eu depositei a primeira parte do meu TCC nesse primeiro semestre e vou terminar o TCC no segundo semestre. Então eu tô com essa carga de prefeitura, de vai se formar mandato, esse ano, então. Não, vou entregar o TCC esse ano, porque eu acho que ainda tenho 200 horas de matérias optativas que eu preciso cumprir. Entendi. Então, mas assim, o grosso do curso eu fiz, assim, todas as matérias obrigatórias, o TCC, blá, 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 tá tudo feito. Eu vou precisar fazer as coisas complementares ali, aí eu vou ter que me ajeitar. Mas só para terminar, né, porque eu fiz essa digressão da faculdade, toda a campanha eu tranco, né? Vocês que estão aqui no MBL sabem, mas às vezes quem nos escuta de fora não sabe. Toda a campanha eu tranco, mesmo quando eu não disputo. Mesmo nas eleições municipais, por exemplo, eu nunca disputei uma eleição municipal, nem para vereador, nem para prefeito. Mas eu tranquei todas as vezes para ajudar os candidatos do MBL pelo país e em 2020, especialmente, que a gente teve um candidato a prefeito na cidade de São Paulo, né? Então, você teve esse atraso, somado ao atraso de que em Brasília eu não faço a grade cheia, eu faço a grade, né, as disciplinas nos horários em que eu consigo encaixar entre as comissões e etc. E mesmo nisso eu vou ter que dar uma desacelerada e eu acho que eu tenho que vou dar uma e acho que vou ter que dar uma desacelerada mesmo para fazer mais exercícios e para cuidar mais da minha saúde. Então, basicamente esse foi como é que eu posso chamar? É um editorial sobre a vida de Kim Kataguiri, né?